Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, no programa de hoje você vai ver a análise do cientista político Otávio Soares Dulci sobre a realidade do desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Esse é o assunto do Educação em Debate. No Momento CUT Minas, você acompanha a luta dos trabalhadores da MGS contra a precarização e as demissões em massa. Gestão, crescimento econômico e desenvolvimento. Qual é hoje a realidade de Minas Gerais? O professor e cientista político Otávio Soares Dulci continua a nos falar sobre esses assuntos na segunda série desta entrevista. Educação em Debate. Continuamos a conversa sobre Minas Gerais com o cientista político Otávio Dulci. E agora, Otávio, a gente vai falar sobre economia. Como é que anda a economia de Minas Gerais? A economia de Minas Gerais tem acompanhado, em termos de ritmo de expansão, o bom ritmo que o Brasil teve nos últimos 10, 15 anos, digamos assim, né? No momento, está caindo também como o restante do Brasil, caindo o ritmo, né? Agora, isso em termos de criação de emprego, né, de melhoria do quadro de renda, da população, de consumo. Então, os bons ventos que o Brasil teve, Minas Gerais seguiu e colaborou para que acontecesse. Isso é um ponto. O outro ponto importante, Beatriz, é que o perfil da nossa economia, nos últimos tempos, ele se concentrou muito em matérias-primas, as chamadas commodities, né? Então, isso é uma piora, de certo modo, em relação ao quadro produtivo do Estado. Atualmente, o que tem sustentado fortemente a economia mineira, e também os impostos do governo estadual, então, é a exportação de minérios, principalmente minério de ferro, né? O café, que é um dos quais nós somos o principal produtor mundial, e que rende muito para Minas, né? E, embora em queda, produtos como aço, siderúrgicos, etc., que sempre foram muito importantes em Minas, mas que estão em queda, por causa de um problema internacional, né, de excesso de produção e tal. Então, a nossa economia está muito focada em poucos itens, né? E isso é um problema. É um problema, porque justamente o Estado de Minas sempre procurou ter uma diversidade de produção, porque quando uma coisa diminui, outra aumenta. Quer dizer, nós compensamos, né, os produtos. E, por outro lado, como nós sabemos que o Estado de Minas é um território muito diversificado, a produção tem que ser diversificada também de acordo com cada região. E se nós ficamos muito assim ligados a 3 ou 4 produtos, é um perigo. Quando o preço desses produtos cai, né, afundamos todos juntos, né? Eu acho que o Estado de Minas, ele tinha que ter uma dinâmica um pouco mais para o mercado interno, com a produção industrial, agrícola, de agroindústria, porque nós temos uma pecuária muito importante, produção de leite, de produtos do leite, queijos e tal, que poderiam abastecer o Brasil de uma forma muito maior do que nós temos feito. Há uma atenção muito menor a essa parte. A indústria alimentícia, por exemplo, que não só leite, mas carnes também, né? Aproveitando o nosso rebanho. Justamente porque a população, o que eu estou querendo sustentar é o seguinte: os brasileiros têm melhorado muito em termos de renda e consumo. Nesse caso, a produção, para atender às necessidades do povo brasileiro, tem que ficar melhor para a alimentação das famílias, das crianças, né? E o Estado de Minas é muito propício para esse tipo de indústria e de produção. A atenção a isso tem sido pequena. E a questão do PIB per capita, Otávio? Bom, o PIB per capita justamente é onde nós vemos as grandes desigualdades, né? Do ponto de vista de PIB, Produto Interno Bruto, o Estado de Minas é o terceiro do Brasil. Depois os nossos vizinhos, São Paulo e Rio de Janeiro, é Minas.
em volume de PIB. Mas quando você faz o cálculo do PIB per capita, que é ligando o PIB com a população, o nosso estado cai para 10º lugar. Isso, o PIB per capita indica o lado social da economia, digamos assim. E aí, se nós vamos ver o PIB per capita das regiões de Minas, as diversas áreas do estado, aí nós vamos ter surpresas impressionantes, né? Que embora algumas regiões, como, por exemplo, o Triângulo Mineiro, que é a área mais rica do estado, esteja equiparado às regiões ricas do Brasil, a nossa região mais pobre, que é o norte de Minas e os vales de Jequitinhonha e Mucuri, que são considerados um conjunto, estão no nível das áreas mais pobres do Nordeste brasileiro, que é a parte pobre do Brasil, né? Então, isso mostra essa disparidade interna de Minas, que tem que ser uma preocupação constante do governo e do povo mineiro, né, para reduzir essa disparidade. E como que o Estado é governado? Vamos falar da administração, né? A gente é bombardeado por muitas campanhas publicitárias que falam da eficiência deste modelo de gestão que está em curso no nosso estado. Qual é a sua leitura de como Minas Gerais é governada? Eu tenho muitas dúvidas sobre o que está sendo conseguido em Minas, Beatriz, porque a origem desse modelo de ajuste, né, que tem sido aplicado em Minas há 10 anos, foi uma crise financeira terrível que o Estado tinha desde os anos 80, 90, que praticamente, vamos dizer, impossibilitou ao governo de Minas fazer qualquer coisa de importante. Isso durante muito tempo aconteceu. Para enfrentar essa dificuldade financeira do Estado, foi adotado no início da década passada o chamado choque de gestão. A motivação inicial dele era um ajuste das finanças, né? Mas ele não é só isso, ele pretende ser também um modelo de gestão, uma forma de modernizar a gestão do Estado, dentro de uma linha de redução do Estado, na verdade, dos seus papéis, da sua procurando mais ou menos fazer mais com menos. O mote seria um pouco esse, né? Obter uma eficiência maior com grande economia. Então, o que era para ser um ajuste das finanças, das contas do Estado, hoje se apresenta muito mais como um grande modelo de liberalização, quer dizer, de redução do Estado, né? De predomínio de uma visão de mercado, uma lógica de mercado, uma lógica empresarial, né? Na condução das políticas públicas de Minas Gerais, né? E qual que é a consequência disso para a população, Otávio? Porque a população muitas vezes pode acreditar nessa ideia, nesse discurso de que esse modelo de gestão é bom para a maioria das pessoas. Bom, a busca de eficiência é importante para qualquer governo. Acho que todos nós concordaríamos, né? Ninguém é a favor de um governo ineficiente. Mas isso é diferente de adotar uma lógica de empresa, né? Por exemplo, que passa a confundir de alguma forma o cidadão, né, ao qual se destinam as políticas públicas, confundir o cidadão com uma espécie de consumidor de políticas. A linguagem do choque de gestão é uma linguagem muito de empresa, né? De administração, uma certa lógica que vem da administração privada para a administração pública, né? Então, por esse ângulo, nós temos uma perda de substância da noção de cidadania. De alguma forma, né, isso se transforma numa outra coisa. Isso tem que ser discutido claramente, né? Em todas as áreas. Agora, a avaliação do choque de gestão em termos das políticas públicas, saúde, por exemplo, né, a própria segurança pública, as grandes políticas que o Estado deve conduzir, isso ainda não está plenamente feito, não. Nem o Estado de Minas Gerais, o governo, tem vamos dizer, um levantamento nítido
do resultado do seu trabalho. Naturalmente, isso vai sendo feito aos poucos, né? Eu quero dizer, se melhorou, enquanto que melhorou a segurança pública, enquanto que melhorou a saúde e a educação. São as grandes políticas que o Estado executa, né? E esse levantamento é que tem que ser feito. E do ponto de vista, Otávio, do quadro político de Minas, o que nós enxergamos hoje é uma grande hegemonia nas diferentes áreas, nos diferentes setores. Os seus estudos mostram o quê? Bom, o Estado de Minas ele tem uma história política muito conservadora, né? Todos os mineiros sabem do passado, o tempo da República Velha, depois o período aí que era a disputa do PSD com a UDN, depois tivemos a Arena, o partido do regime militar, que era muito forte em Minas, né? A classe política mineira ela foi se sucedendo em todos esses partidos, às vezes as mesmas famílias. É nesse sentido que é um sistema muito conservador, né? E quando o regime militar entrou em declínio, estabeleceu-se em Minas a hegemonia, de certa forma, do grupo político que ainda está no poder, que veio do antigo MDB, né, que entrou no governo em 1983, e que por uma série de transformações ainda é o mesmo grupo, né? Às vezes muda o nome, do PMDB saiu o PSDB, que é uma costela do PMDB, mas a aliança geral é a mesma, os nomes são os mesmos de alguma forma, né? E a lógica de governo, né, o modo como se governa o Estado, as alianças, as coalizões, é mais ou menos a mesma, né? Eu penso que é uma grande continuidade na condução do Estado e que seria importante uma renovação, né, uma modificação, uma alternância real de poder aqui. Acho que era muito importante que acontecesse. Otávio, para finalizarmos, as experiências que a gente no movimento sindical tem tido, de uma hegemonia na Assembleia Legislativa, de uma hegemonia no Tribunal de Contas, no Ministério Público do Estado, tem deixado o governo mineiro, muito confortável, e tem se preocupado menos com processos democráticos. Então, eu tenho observado que tem aumentado a criminalização das lutas sociais, a judicialização dos conflitos, as instâncias de participação popular aqui em Minas, elas são inexistentes, não existem fóruns, não existem conferências cujo quem faz seja o governo do Estado. Então, essa hegemonia, ela não faz bem para a democracia, é o que a gente, no movimento sindical, tem observado. E aí eu queria a sua opinião, para finalizarmos, que perspectivas de futuro você vê? Quais são os desafios aqui no Estado que são importantes para que a população possa cobrar, né, não só do próximo governo do Estado, mas também dos parlamentares que serão eleitos para compor a próxima Assembleia Legislativa? O seu diagnóstico é perfeito. É exatamente isso que você falou sobre o modo como a hegemonia se espalha pelos diversos setores, os poderes, os tribunais, ilustra a minha opinião de que nós temos um sistema político extremamente conservador e blindado à participação. Não é, na verdade, um regime republicano que nós temos em Minas, né? A hegemonia de tal ordem que ela lembra muito a República Velha, quando tinha só um partido e uma oligarquia muito fechada. O sistema mineiro hoje é muito oligárquico, já que eu usei essa palavra. E era importante que isso fosse quebrado, né? Para que nós entrássemos num sistema mais moderno, mais efetivamente democrático, né? Com participação, com esses elementos que você citou, né? Para que os setores, né, os movimentos sociais, o movimento sindical, os trabalhadores, a sociedade civil, de um modo geral, possa se expressar e ser efetivamente ouvida, né? E praticamente ignorada, como acontece hoje por esse quadro hegemônico, né? A hegemonia de tal ordem que os governantes não têm nenhum custo em não escutar os movimentos, né? O funcionalismo público mineiro é enorme, mas ele tem uma relação muito ruim com o governo. E o governo
vamos dizer, fiado na sua hegemonia, na Assembleia, nos tribunais, no Poder Judiciário, suporta perfeitamente o custo de deixar uma greve acontecer por meses, né? Aparentemente considerando que ele não tem muito a perder com isso, politicamente, né? Essa situação não é uma situação boa, né? Não é boa de modo algum. Nós temos que entrar numa outra etapa, numa etapa efetivamente democrática, né? Em que os atores sejam participantes reais, legítimos, né? E que o governo seja mais responsável. Ele responda, é nesse sentido que eu quero falar, responsável pela resposta. Ele dê respostas reais, né, às demandas da população e dos setores organizados. Você teve a oportunidade de ouvir um diagnóstico do Estado de Minas Gerais, mostrando questões que as peças publicitárias do governo do Estado sempre tentam esconder. Otávio, obrigado pela sua participação e pela oportunidade deste debate. Eu que agradeço muito, foi um grande prazer. O que pensam os educadores mineiros? Profissão educador. Hoje, o que me deixa desmotivada na educação foi a queda da Lei 100, que até então tínhamos a certeza de que éramos estabilizados, apesar de que eu, por exemplo, acreditava que era ilegal, porque a gente sabe da Constituição Federal, a gente conhece, né? Mas diante de tantas propostas que o governo fez, que as promessas e até as cartinhas que ele nos mandou para que ficássemos tranquilos, que não era necessário prestar o concurso público, e pelo fato de não divulgar as vagas dos efetivados, eu acreditei que de fato estávamos segurados por acreditar nas brechas que a lei, que eles encontram na lei. E hoje eu estou decepcionada porque não tenho mais estabilidade, não sei o que será de hoje em diante nesta carreira. De Brasília, as notícias da CNTE. Momento CNTE. O encontro da Rede de Trabalhadoras da América Latina, IEAL, nos dias 16 a 19 de setembro em Recife, Pernambuco, terá a presença de cerca de 300 trabalhadores da educação, da CNTE, do PROIFES e da CONTEE, entidades afiliadas à Internacional da Educação. Com o tema Mulher, Política, Poder e Organização, a Rede de Mulheres quer trocar experiências em busca da igualdade e da equidade. Na abertura, haverá um ato público em frente à escultura de Paulo Freire, que foi inaugurada no ano passado na Universidade Federal do Estado, durante o Movimento Pedagógico Latino-Americano, em comemoração ao aniversário de nascimento do educador pernambucano, dia 19 de setembro. A programação inclui debates e painéis sobre política sindical, poder, gênero e paridade. O objetivo deste encontro, primeiramente, é fortalecer cada vez mais os laços das mulheres trabalhadoras da educação de toda a América Latina. Esse é um ponto número 1. 2, nós poderíamos dizer que é a consolidação cada vez maior da rede de trabalhadoras da educação na América Latina. A rede, que existe há 10 anos, aborda também os contrastes vividos pela mulher no mercado de trabalho. Segundo a secretária de Relações Internacionais da CNTE e vice-presidente da Internacional da Educação para a América Latina, Fátima Silva, mais de 80% dos trabalhadores da educação básica na América Latina são mulheres, professoras e funcionárias, mas só uma minoria ocupa cargos de poder. Quando nós vamos aos postos de decisão, os ministérios de educação, as secretarias estaduais de educação, as secretarias municipais de educação e também as direções da escola, há uma certa inversão. Esses postos, na sua grande maioria, é ocupada por homens. E daí, com isso, a gente vê uma diferenciação salarial também, uma vez que esses postos têm uma certa gratificação.
Porque nós falamos que é igualdade em tudo, né? Igualdade no mercado de trabalho, igualdade na vida. E acreditamos que temos que ter políticas reparadoras. E daí quais políticas dessas são importantes? A política de cotas, a questão que nós estamos implementando agora no Brasil, a questão da paridade, na CUT, na própria CNTE, é uma forma de você garantir o espaço das mulheres no espaço de poder também e dar condições para essas mulheres chegar. Ou seja, esta pauta da equidade e da distribuição do espaço de poder é uma pauta permanente do movimento de mulheres e uma pauta permanente da rede de mulheres trabalhadoras da educação. Tire sua dúvida com o Departamento Jurídico. Tira dúvidas. Os servidores públicos até 2011 que receberam a gratificação de regime especial de trabalho e, no entanto, tal gratificação não incidiu na base de cálculo dos quinquênios adquiridos até a emenda 19 de 98, podem ajuizar ação com o Departamento Jurídico visando o pagamento dessa diferença salarial. Importante lembrar que faz necessário que o servidor envie a cópia da publicação da gratificação de regime especial de trabalho, juntamente com os demais documentos que estão elencados no site do Sindiúti através do Kit Justiça. O assessor Renato Campos Amaral, da Associação dos Empregados Públicos Estaduais da MGS, denuncia no Momento CUT Minas a perversa situação em que se encontram os trabalhadores dessa empresa. Momento CUT Minas. Conversamos com Renato Campos Amaral. Ele é assessor de uma importante associação que vai representar os trabalhadores da MGS. Renato, prazer recebê-lo aqui no Outras Palavras. E acho que a primeira questão importante para os telespectadores é que você nos conte qual é a realidade dos trabalhadores da MGS. Primeiro, eu gostaria de agradecer o espaço que foi dado para a associação. Primeiro, é muito importante esse espaço e a gente poder dizer o que está acontecendo hoje com a situação dos trabalhadores da MGS. Primeiro, a gente enfrenta uma série de demissões. Desde, a gente pode dizer, 2012, uma demissão em massa tem acontecido na empresa, são 300 trabalhadores por mês sendo demitidos. A MGS é uma empresa pública, ela é 100% pública, ela pertence ao governo do estado de Minas Gerais, ligada à CEPLAG. Então, todo mundo que trabalha na MGS é concursado, empregado público, então não pode ser tratado como trabalhador de uma iniciativa privada, como o governo de Minas tem tratado assim os trabalhadores. Com essas demissões, a gente fez uma série de lutas, né? A gente fez ao todo 21 paralisações em todo o estado, cerca de 11 cidades, paralisações em respeito ao primeiro momento, sobre as demissões em massa que estavam acontecendo, e também para manter as unidades de atendimento integrada, as UAIs, sendo públicas, porque o governo do estado está numa tentativa de privatização das UAIs. As UAIs, inclusive, que servem centenas de milhares de mineiros todos os dias, e o governo tem tentado privatizar. Então a gente fez ao todo 21 paralisações desses trabalhadores da MGS, reivindicando principalmente a questão das demissões que o governo de Minas tentou fazer, e está tentando fazer, e a privatização das unidades de atendimento integrado. Tem outras coisas, porque a questão salarial ainda é muito defasada, vale alimentação, ticket de alimentação, tem falta de isonomia, né? Tem cargos que trabalhadores estão aí tem desvios de função e tem salários diferentes na mesma empresa. Isso acontece muito na MGS, acontece muito assédio moral. A própria estrutura da empresa já é um próprio assédio, porque existe um quadro que é um setor de movimentação de pessoal, onde as pessoas, quando são realocadas de setor, ficam no quadro o dia inteiro sem nenhum a fazer, sem nenhuma tarefa. Então fica ali 8 horas diárias, sem nada para fazer, que isso já é um assédio, né, que os trabalhadores têm sofrido. E estamos aí com várias reivindicações. O governo joga um pouco com essa dubiedade que existe na empresa, né? Ora, o governo trata como empresa pública, ora, o governo trata como iniciativa privada. Por exemplo, tem acontecido várias demissões e a justificativa do governo é contenção de gasto, como se fosse uma empresa privada.
não pode pagar, não tem mais recurso para pagar o X funcionário. E os trabalhadores recebem PASEP, por exemplo. Então essa dubiedade é muito grande. O governo, quando interessa para ele, trata os trabalhadores da MGS como empregado público, até para poder fazer a precarização do serviço público, porque a MGS de fato foi criada muito para isso, evitando o concurso dos servidores e criando a empresa para prestar serviço ao Estado, né? A empresa pública a MGS é uma empresa pública prestadora de serviço para o Estado. Então, ao invés de fazer servidor direto das secretarias, dos órgãos do Estado, o governo preferiu fazer a MGS uma empresa pública. Ela é pública a partir de 2003. De lá para cá, tem acontecido concursos e essa precarização do serviço público e também uma precarização da própria empresa, da própria MGS. Aí essa é a atual situação, muita dificuldade, mas todo mundo com certeza de que precisa mudar e melhorar as condições de trabalho. Bom, então, diante dessa realidade, Renato, qual é a importância da associação que foi recentemente criada? Então, a associação ela foi criada justamente porque tem uma ausência de sindicatos para poder representar, dada a pulverização dos trabalhadores da empresa. A MGS está espalhada, são 20 mil trabalhadores, mais de 20 mil trabalhadores espalhados em todo o Estado. A ideia da associação é a gente unificar essa luta. Tem copeiro, garçom, motorista, setor administrativo, mecânico, tem vários setores dentro da empresa. A ideia da associação é a gente conseguir unificar essa luta e essas pautas de reivindicação. E aí incluir tudo isso, porque tem muitas pautas específicas de cada categoria, mas também tem esse reconhecimento que a gente precisa dizer, que é barrar as demissões, que a MGS é uma empresa pública, tem que ser tratada como tal. E o segundo momento, a gente também barrar as privatizações que o governo está tentando fazer, não é só nas UAS, isso é um início de um processo de privatização das políticas públicas que o Estado está querendo fazer, e a gente conseguir organizar melhor os trabalhadores da MGS em todo o Estado. São vários municípios onde existem alguns trabalhadores da MGS, e a ideia da associação é justamente fazer as vezes de sindicato, a gente conseguir colocar as nossas pautas de reivindicação, fazer muita ação, muita manifestação. Já nasce de uma série de manifestações que a gente fez, essas 21 manifestações e paralisações que a gente fez ao longo desse ano, de 2013 para cá. Decidimos agora criar essa associação para a gente poder até ter uma luta mais institucional dessa representação dos trabalhadores da MGS. A gente conseguiu fazer isso com o apoio de vários sindicatos, é importante ressaltar, a CUT apoiou, o Sindeletro, o Sindiúti, o Sindados, o Sindicato Metalúrgico de Mário Campos, o Movimento Luta de Classes. Então a gente conseguiu organizar tudo isso, tendo as condições, sindicatos Correios, vários sindicatos apoiaram os trabalhadores da MGS para conseguir fazer essas manifestações e essas paralisações, para que agora a gente consiga andar com as próprias pernas da associação, para a gente ter a condição de representar esses mais de 20 mil trabalhadores da MGS espalhados em todo o Estado. Fique agora com o nosso quadro de humor. Alô? Oi, Cida, tudo bem? É o Léo aqui. Eu vi essa cidade na televisão mostrando um programa do governo de Minas, reinventando o ensino médio. Chique, hein? Mas a realidade as propagandas não mostram. Esse sexto horário tem deixado todo mundo nervoso. E falta reforço na merenda, falta transporte. E as salas de aula estão lotadas, parecendo lata de sardinha. Nossa, Cida, mas isso é muito grave. O pior você não sabe. É que o menino estuda, mas não vai ter diploma profissionalizante. Essa área de empregabilidade que eles estão inventando aí é só para inglês ver. Cida, eu fiquei sabendo que tá faltando 1 milhão de vagas no ensino médio e o governo ainda tá fechando o noturno. Isso é verdade? Sim, essa é a triste realidade das escolas estaduais por aqui. Não deixe que a educação em Minas se transforme em uma piada de mau gosto.